Será que ainda dá tempo de viver um propósito maior na vida profissional? Será que ainda dá tempo? Entre fazer dinheiro, cumprir a grande comissão ou impactar o mundo, meu conselho é escolha os três. De forma descontraída neste podcast eu vou te mostrar como empreender amor e como em família alcançar a tão sonhada liberdade financeira, de tempo e geográfica para viver uma vida com mais sentido profissionalmente, impactando o mundo, ainda que um mundo de cada vez. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Empreenda Amor. Aqui nós ajudamos cristãos a viverem um propósito maior na vida profissional, em Deus, fazendo dinheiro todos os meses de forma íntegra. E a gente gosta dessa coisa mais simples, informal e carregada de propósito. E para você que não nos conhece, eu sou o Rafa Villarreal. Eu sou a Letícia Leme e no episódio de hoje a gente vai responder praticamente, não é uma pergunta que é clássica da nossa audiência. Vamos lá. Será que ainda dá tempo de viver um propósito maior na vida profissional? Será que ainda dá tempo? Será, Rafael? Eu tô muito velha. Eu tô muito tempo nessa área. Eu tô estudando muito essa coisa. Então, tudo relacionado a tempo, a gente vai falar hoje, porque esse é um ponto que a gente ouve bastante na nossa caminhada, né? Pessoas que nos questionam sobre esses pontos. Então a gente aproveitou, pegou algumas perguntas da rede, outras que a gente normalmente ouve, e a gente falou, vamos falar disso, vamos falar de um jeito fluido aqui. Então acho que se você tem esse ponto aí, será que ainda eu consigo? Fica aqui que vai valer a pena. Até o final, vamos embora. Primeira pergunta clássica. Eu sou velho ou velha demais para viver o propósito em Deus, gerando recursos? Será que eu sou velha demais para você, Rafael? Não, você acha que eu sou muito velha, Rafael? Você é velha, viu? Você é um tiozinho. Vamos lá. Vamos lá, eu vejo que assim, isso é muito comum para o pessoal que está na terceira idade e se conecta com a gente. Eu, sinceramente, quando comecei a Empreenda Amor, na verdade, assim, antes de se tornar hoje a Empreenda Amor, né, como empresa, como projeto e tal, lá atrás, acho que da época da base, eu tinha uma ideia inicial que nós falaríamos mais com jovens universitários. Tanto que primeira vez, né, o primeiro projeto que a gente falou, tal, a gente colocou o nome em inglês, chama Kingdom Builders, né? Porque a gente acha que jovem gosta dessas coisas modernonas, tal, até que em determinado momento a gente recebe uma inscrição e quando a gente vê a nossa inscrição, quem é? Ritinha! A Ritinha, ela, a gente fala dela sempre, por quê? Porque ela foi a pessoa que nos abriu os olhos para esse público tão importante para a gente hoje, que é o pessoal da terceira idade, o pessoal que já está aposentando, o pessoal que já viveu uma jornada e tal. E a Rita, quando se conectou com a gente, ela tinha 69 anos, né? E já faz um tempo. Hoje ela tem 74. 74, né? E olha que louco. E por causa da Rita, a gente inclusive começou a ajustar muitas coisas daquilo que a gente fazia. Primeiro foi esse nome, a gente mudou de Kingdom Builders para Viva, porque tinha o pessoal que começava a querer falar esse nome. Kingdom Builder, eles tinham dificuldade. Daí a gente falou, não, Viva por propósitos maiores. Foi o nosso primeiro treinamento ali, ajudando as pessoas a alinharem essa questão. Então, ao longo desses últimos anos, a gente sempre vê que se conectam pessoas novas e pela primeira vez, quando tem essa determinada idade, ela fala, poxa, será que eu tô velho demais? Porque a gente acha que eu preciso ter uma determinada idade ou porque eu preciso realmente, né, estar na fase melhor da minha vida para ver isso. E a real é porque a gente sempre tem esse viezinho de perda que é da nossa natureza terrena, que é uma desgrama, né? Então, o que nós aprendemos nesse processo? A gente aprendeu que no reino de Deus não há esse processo de tempo, esse condicionamento que a gente fica aí no cronos, né? No tempo do relógio. A gente entende que no reino de Deus, quando a gente está vivendo as coisas genuínas com Ele, a gente vê que o Senhor começa a fazer a gente viver coisas no Kairos, meu. Kairos é o tempo dele. Então, o que você demoraria 10 anos, você faz em um, o que você demoraria você faz uma semana, e as coisas elas não seguem essa proporção quantitativa padrão. Então,
entendendo isso, a gente vê que não tem essa questão de uma idade, porque cada um tem o benefício equivalente para aquele momento. Então, se você é um aposentado, se você tem 60, 70 anos, está se conectando com a gente, talvez, obviamente, algumas coisas que você vai ouvir vai ser, poxa, mas isso é muito novo. Quando a gente fala sobre o digital, o pessoal já tem uma travada e tal. Então é normal você ter alguma resistência, porque são coisas novas. Como qualquer pessoa que aprende uma coisa nova tem aquele friozinho na barriga. Mas a vantagem é que você já tem uma história, você já tem uma vida, você já tem uma referência, você já tem muita coisa que com certeza vai cooperar para esse processo daquilo que Deus quer fazer com você. Então, obviamente, o caminho para viver essa transição é o mesmo. A diferença é que você talvez vai conseguir ser muito mais efetivo porque você tem muito mais referência. Então, nessa questão de convergir o que você ama, o que você é bom, o que o mundo precisa, talvez você vai ter muito mais facilidade. Quando a gente fala de caminhos de gerar a sustentabilidade financeira, por mais que talvez tenha a questão de ter que considerar, por exemplo, algumas questões técnicas, como digital, como a gente sempre ensina, você talvez possa ter uma resistência, mas em contrapartida você vai ter uma vantagem, porque se você talvez está nessa idade, é bem provável que você não dependa financeiramente disso, você já conseguiu algum nível de realização na tua vida, nem que seja a tua própria aposentadoria. Então isso te faz se colocar nessa situação de uma maneira muito mais leve, sem pressão. Porque imagina a pessoa que está começando agora e já tem que pagar conta, tem um monte de coisa e tal. Ela fica numa pressão infinitamente maior. Então até a fluidez dela em Deus é mais difícil. Então você, por mais que tenha essas questões, se você tiver apoio, tiver alguém que tem empatia, que vai te orientar, cara, é totalmente possível você conseguir sim entrar nesse processo de ter uma relevância profissional, impacto no reino e gerar recursos, sim. Não é velha demais, não. É isso mesmo. E às vezes também, além da questão da idade, né? Porque às vezes essa pergunta é muito direta. Ah, será que eu tô muito velho? Mas às vezes a resistência da pessoa, que também está relacionado com esse tema, será que eu tô muito velha para aprender uma profissão nova, né? Você acabou tocando nisso, mas é uma outra configuração dessa mesma pergunta. A ótica é outra, né? Esse daí é um outro ponto também que a gente vê, de pessoas que construíram uma carreira, entrei na área por exemplo, a gente tem a Flavinha, né, que é aluna. Ela foi fazer advocacia por causa de situações da família, eu nem lembro o caso específico. Mas ela se conectou com a gente e viu, cara, não é mais isso. Só que, poxa, ela já tinha anos e anos como advogada, já tinha uma carreira, já tinha toda uma história. Então surge essa resistência, cara, porque se você for fazer uma transição fora do caminho que a gente propõe, você sempre vai ter que fazer um downgrade absurdo, porque se você for mudar de área, você vai ganhar menos, vai ter que começar estagiário, qualquer coisa assim. E a gente propõe um caminho mais saudável. Então, é normal você achar que talvez assim, poxa, já estou anos trabalhando nessa área, tal, mas se você entendeu que não é mais isso, meu conselho não tem esse viés de perda, porque Deus usa tudo. Então, acho que nos episódios anteriores eu estava aqui com a Pri, a gente estava falando das experiências que eu tive até chegar na onde a gente está hoje como empresa. Cara, eu tive que trabalhar em áreas que não tinham nada a ver. Eu brinquei aqui, falei de enciclopédia Barça, falei de empresa de marketing de rede, coisas que eu trabalhei que talvez não tenha nada a ver com o que a gente faça hoje. Porém, me desenvolveram habilidades que hoje muita gente acha que é o nosso diferencial. De onde vem? Vem do céu? Cara, vem de experiências que eu tive antes. Então, tudo que você aprendeu vai cooperar. Que também tem um pouco a ver com o que você falou do lance. Você trabalhou como redatora, pode fazer o curso como escrever o livro. Exatamente. No podcast a gente comentou isso, né? E essa questão, as pessoas elas não percebem que a expertise de uma área funciona muito bem em outra. Mas os profissionais estão condicionados em fazer as coisas da mesma forma nessa área. Então, às vezes, a visão de um advogado é fundamental para desenvolver um padrão novo de negócio. Sim. Entende? Na área de tecnologia, por exemplo, era muito engraçado, porque lá na empresa que eu trabalhava, o pessoal preferia pegar engenheiros
para trabalhar numa determinada área de programação. Cara, não tem nada a ver, né? Mas eles sabem que por ter determinado tipo de perfil contribui para aquele outra atividade. Então sempre há ganho, sabe assim? Sempre há ganho. Então quando você entende que no reino não há perda, você fazer essa transição de carreira, de área, de profissão, de trabalho, de empresa, não há perda, não é tarde demais. É só você fazer isso da maneira mais saudável que a gente recomenda. A gente sempre fala dessa questão de começar como um plano B, até você poder ter uma renda e pular com mais segurança. Mas não é o único caminho também, tá? Mas eu acho que não tem isso. A gente não fez isso, né? A gente ensina agora porque a gente fez de um outro caminho. Exatamente. Até porque a gente foi meio pioneiro, a gente quebrou a cara muitas vezes para pagar um preço para vocês não terem que passar por isso. Mas talvez Deus vai falar assim, sai fora, larga tudo e vai. E beleza, manda ver. Exatamente. É chuva que tá... trovão, cara. Caramba, vai chover vocês estão vindo aí, mas vamos embora. É que tudo aqui nessa estrutura de som amplifica pra gente. Né? Nossa, exatamente. Olha, tá aprovado, viu? A marca aqui tá aprovado. Vamos lá. Outra coisa também que a galera pensa muito e sofre você acabou falando um pouco disso, né? Pô, já tenho anos de carreira, já tenho um bom salário, porque acho que essas duas coisas, né? O reconhecimento profissional de anos de carreira, o salário, a grana mesmo, porque é um nível de estabilidade, segurança e tudo mais, isso não tem problema nenhum, né? Você ter o seu salário, a sua fonte de renda, mas, poxa, ainda dá tempo de largar a minha carreira para viver o propósito? Eu sei que são configurações parecidas, sim, mas talvez a galera que está nos assistindo agora, talvez a pessoa está no começo da carreira, ou talvez a pessoa construiu uma carreira que até tem algum nível de relação com o propósito, mas não é diretamente, né? Então, como talvez que essa pessoa consegue... É possível? Eu entendo que sim, mas vamos trazer essa resposta para a galera, né? Mas você entende essa questão de qual a diferença do ponto que a gente falou antes, de carreira, de trabalho? Então, às vezes a pessoa tem as duas coisas. Porque eu vejo muita gente aqui com a gente tendo essa questão parecida, mas ter uma relação com a formação. Entendi. Tipo, acadêmica. Sim. Não sei se vale a pena explorar ou se você estava realmente chegando coisas diferentes. Fala aí. Não, a questão acadêmica, beleza, mas tem muita gente também que se forma numa área e trabalha em outra, né? Tá. Então, às vezes, talvez a pessoa nem tem formação, nem investiu nisso, mas tem o conhecimento técnico, pô. Viveu a vida inteira trabalhando com isso e agora tá naquela fase do... E aí? Tipo, qual a minha garantia? Qual a minha segurança? Porque a gente busca, né? Por segurança, por estabilidade. Então... Talvez o que a gente possa trazer aqui para agregar e talvez diferenciar uma da outra é qual a maior barreira, qual a maior crença dessas pessoas, desses perfis. Assim, eu acho que a crença sempre é financeira, né? A maioria, pelo menos, parece que é... Óbvio, o viés de perda, mas o que é a origem do viés de perda? É a questão, muitas vezes, do que você conquistou nesse processo todo. Então, conseguir alcançar um cargo, conseguir alcançar... Mas normalmente é esse receio de sair e não ter uma outra garantia financeira de manter isso. Eu acho que nesse ponto tem o aspecto mais racional, que talvez essa transição de considerar o digital com isso. Então a gente está sentando em muitas mesas de pessoas que são de áreas totalmente diferentes, que já estão vivendo coisas grandiosas em nível de faturamento, de resultado. E a gente vê que muitas vezes são pessoas que têm uma profissão, mas entrou no digital e está tendo resultado. Então, sei lá, a gente estava naquela palestra do Dr. Sérgio. O Dr. Sérgio lá, ele é um cirurgião de coração. Mas ele está começando a entrar no digital. Ele, no caso dele, ele ainda fala um pouco sobre esse assunto, mas ele poderia falar de outro assunto. Exatamente. A questão é, gerando o resultado financeiro que te dê uma segurança para migrar, você consegue migrar sem ficar com esse viés de perda. Agora, tem o segundo caminho, que é o caminho de vida louca, né? Nossa. De sentir, ter clareza de Deus e confiar que Ele é o maior interessado em te suprir em todas as coisas. Talvez no começo você vai passar uns perreios, mas talvez isso vai te habilitar para ver coisas infinitamente maiores, né?
Eu acho que, talvez, acrescentando aqui, é muito legal que numa tomada de decisão não existe, né, pelo menos, claro, quando você é direcionado pelo Senhor e tudo mais, tem o que a gente chama aqui, né, de variável soberana, né, o fator soberano. Mas que é Deus comandando e acabou, Ele manda, a gente obedece, tá tudo certo e não vai ter erro e tudo mais. Mas tirando o nível da variável soberana, o que acontece? Toda escolha que a gente vai fazer, ela vai ter ganhos e vai ter aprendizados. Não é perdas, são aprendizados. Sim, acho que tudo é um resultado. Tudo é um resultado. Então, e você fala muito disso, né? Mas, por exemplo, qual é o benefício desse caminho mais seguro? Cara, talvez é tudo aquilo que a gente já falou em outro podcast. Você não vai penalizar a tua família. Talvez a tua condição não permita tomar uma decisão mais brusca nesse momento. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Você só vai ter que adaptar, flexibilizar, simplificar, mas para fazer as coisas acontecerem. Então, é uma série de coisas que você tem que olhar para a tua realidade, para o teu momento, para você conseguir decidir. Agora, por exemplo, o Rafa e eu, nós temos realidades completamente diferentes. O Rafa, é um pai de família, ele toma decisões de um jeito. Eu não tenho uma família nesse sentido, nessa configuração. Então, eu talvez... Isso não me faz melhor ou pior, mas isso me dá uma liberdade de tomar algumas decisões. Mas isso também talvez não me impulsione. Talvez eu não tenha a dor do meu filho em determinada situação. Sim, exatamente. Então, tem os dois lados dessa moeda. Então, é você olhar a tua situação, o teu cenário, o teu momento... E isso ser, assim, um fator crucial nessa tomada de decisão. Você tem liberdade pra meter as caras? Mete as caras. E você tem esse perfil também, né? Porque também acho que tem muito a ver com a questão de perfil. Porque também não adianta você exigir de uma tartaruguinha que ela corra como uma lebre. Não adianta. São naturezas diferentes, cenários diferentes. Agora... Se você tem essa liberdade, mete as caras. Se você precisa de segurança, viabiliza, mas não deixa de fazer. Eu acho que a única opção que não existe é essa, né? Não fazer. Não fazer. Isso não deve nunca ser uma opção, exatamente. E sobre esse ponto que a gente falou mas eu estudei tanto tempo e agora no meio do caminho vi que não é mais isso. O que fazer? É óbvio que comparando com os cenários que a gente falou antes, isso daí é tipo... café com leite, né? Mas o ponto aí acontece também, de muita gente, o cara estudou lá uma faculdade de 4 anos, falta mais 2 e daí não é aquilo. Ou o cara fez mestrado, pós-graduado e não é mais aquilo. Cara, o que fazer? Muita gente, por conta de um perfil talvez mais seguro, prefere seguir naquela pegada de agora já fiz até agora, eu vou terminar. Gente, eu não acho que talvez valha a pena a gente... tomar algo com uma certeza absoluta de dizer faça isso ou faça aquilo. Mas o que eu gostaria de deixar como assim um encorajamento para algumas pessoas é que, tendo essa vista que nada é perdido, no reino, você sair de algo que não está mais agregando valor, você não vai perder, né? Porque tudo aquilo que você aprendeu é que a nossa sociedade criou essa questão do rótulo, do certificado na parede, do nome que você vai dizer, sou pós-graduado e tal. Quantas pessoas que a gente se conectou, que foram alunos e que... Até você quando começou, né, com a gente lá atrás, você estava fazendo direito, não estava um negócio assim? Exatamente, eu estava na segunda faculdade, estava fazendo direito, porque era aquilo, eu queria ser juíza, Na verdade, eu só queria ganhar muita grana. Eu temos um caso aqui, ó, nem lembrava. Nem lembrava, mas exatamente, eu estava fazendo uma segunda faculdade de Direito, pela grana absolutamente. Porque eu dei uma googlada mesmo, dei uma pesquisada e falei, qual a profissão que ganha mais dinheiro? Aí eu fui ver o salário dos juízes. Eu falei, você é juíza? Decididaça, você é juíza? Estabilidade, nunca vou ser mandada embora, tá tudo certo. Posso ter mais de uma férias no ano que eu vou pra África, eu vou pros lugares. Eu encaixei o meu propósito numa profissão que nem era nada a ver com a minha vocação. Sim. Só pelo dinheiro. Entendeu? E agora você falando, eu lembrei de algumas vezes que você já estava com um pouquinho mais de clareza do EV e tal, mas surgiu essa inquietação. Poxa, eu vou voltar, será que não é melhor eu terminar e tal? Acho que é normal esse sentimento, né? Exatamente, porque... Mas aí... Com o Eva, é normal. Não sei se é no Eva, mas eu lembro assim, que você em algum momento titubeou nesse sentido de será que não é melhor eu terminar só para ter um título? E no final das contas você foi fazer
Neurociência, negócio Pós-graduação assim, em neurociência. que não tem nada a ver, Nada a né? ver com direito, mas tudo a ver com Eva. Então, mas é isso aí, entendeu? Exatamente. Aí o que acontece? Hoje, esses 2 anos de base de direito me ajudam em muitas questões, não porque eu manjo total de direito, porque eu nem cheguei na parte tão prática, né, que acontece mais no 3º, no 4º, no 5º ano. Na verdade, me ajuda a entender o raciocínio do direito. E que com esse raciocínio eu já consigo ajudar mulheres. Quer dizer que eu aconselho mulheres no direito? Pelo amor de Deus que não. Sim. Mas eu falo assim, olha, talvez se você procurar um advogado, você vai poder entender nesse e nesse e nesse caminho. Sim. Então nada é perda, entendeu? Eu vou trazer uma outra perspectiva Lá também vem que me veio agora. Hoje a gente falou, vamos no fundo. Porque, por exemplo, a gente sempre fala dessa questão de nada é perda, né? Isso é uma perspectiva otimista e real do que a gente acredita no reino. Mas o ponto assim, tem esse caso da lei que, por exemplo, estudou um tempo, não recebeu a certificação e que pessoas achariam que é perda, mas ela não enxerga a perda porque muitas coisas que ela aprendeu ali ela usa. Vou falar o meu caso. O meu caso, cara, quando eu fui fazer minha formação, eu fui fazer caminho de bacharelado lá em administração formal. Cara, era tanta teoria que na época eu tava precisando aprender a gerir uma empresa. E eu vi que eu não tava tendo nada. No final das contas, eu saí e fui buscar uma formação que era infinitamente mais prática. Sinceramente, no meu caso, se eu acho que eu aprendi ou tenho algum ganho da faculdade de administração, eu acho que nenhum. Eu não lembro nada no meu caso. Mas qual foi o ganho? O ganho eu não tive que ficar mais 3 anos ali estudando, 2 anos, eu não lembro quanto tempo faltava. Eu foquei em outra coisa que me deu um resultado mais rápido. Então, assim, em ambos os casos, você não tem perda, né? Perda é você ficar fazendo uma coisa que você já entendeu que não é mais isso. Perda é você ficar num trabalho que você já entendeu que não é mais ele. Perda é você ficar numa carreira que você já entendeu que não é mais isso que Deus tem pra você. Perda é você ficar achando que muitas vezes está velho demais e não faz nada para mudar o jogo. Então a gente precisa realmente ter essa perspectiva de, né, nunca é tarde demais. Eu acho que viés de perda, né? Claro, eu vou dar uma crenteada aqui. Me dá 2 minutinhos para eu crentear. Mas assim, um viés de perda é quando você tem um propósito, você reconhece isso e você decide abrir mão do teu propósito. Porque assim, guarda aí no teu coração. O propósito em si, ele não é perdido, mas ele vai migrar. É o que aconteceu com Saul e com Davi. O propósito vai acontecer. Só que a diferença é que talvez não vai ser com você. Sim. E eu acho que para uma pessoa que ama aquilo que, né? Por exemplo, eu amo ajudar mulheres, edificar mulheres. Se em algum momento da minha vida passar que Deus confiou para mim uma porção e porque eu fui omissa, eu não aceitei aquilo, Ele distribuiu aquilo para outra pessoa, cara, isso seria para mim devastador. Então eu tento ser fiel, tudo que Deus me mostra, tudo que eu sinto de Deus, é esse o caminho. Por exemplo, você comentou, né, da faculdade de neurociência. Sim. Eu fui estudar porque isso vai me ajuda, né, a tratar melhor, entender as dificuldades das mulheres em processos químicos, bioquímicos, as coisas, sentimentos são substâncias. E muda isso a nossa ótica. Aí depois eu fui estudar psicanálise. Eu falei assim, cara, eu preciso entender. Claro, a gente tem a base cristã, a gente tem, e é importante, porque isso traz pra gente aquilo que a gente fala da cosmovisão. Sim. O nosso jeito de enxergar a vida é com a ótica de Jesus. Exatamente. Mas a gente precisa das ferramentas, e existem várias ferramentas, então eu acho que isso mata talvez essa crença aí de tô perdendo. Sim. Cara, você acumulou ferramentas e eu não sei, no Brasil a gente é o rei da gambiarra, né? Quem nunca pegou uma ferramenta que nunca foi usada para algo, para fazer algo. Sim. Então, Deus está esperando essa criatividade de nós. Sim. Você pega as suas ferramentas e use talvez em áreas novas, né? Eu acho que é muito disso. Sim, total. E se tiver que ter um viés de perda, que seja viés de perder o propósito. Né? Pensa nisso, que vai doer. Pensa nisso, exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Sou mãe, estou anos fora do mercado. Será que isso é pra mim? Será que empreender propósito é pra mim? O tempo interfere em algo? Eu acho que daí tem o fator tempo, mas não talvez o viés de perda, né? Porque tem muitas mães que saem do mercado para cuidar do seu filho e depois não querem voltar, mas querem significância, querem uma fonte de renda, se conectam com a gente e tal. E será que essa questão de estar fora do mercado interfere? Eu acho que assim, para aquilo que a gente fala de
propósito em Deus, vida profissional, maior, empreender, né, no reino e tal, acho que não interfere em nada, né? Se você quiser seguir o caminho convencional, que é voltar para o mercado de trabalho, daí sim, né? Você ficar 10, 5, 20 anos longe do mercado, você vai voltar desatualizado, isso vai ser ruim. Mas a boa notícia é que para aquilo que realmente acho que o Senhor permite a gente viver nos dias atuais, não. A gente tem vários casos de várias mães que estão encontrando naquilo que a gente propõe, naquilo que a gente tem visto e ajudado, um caminho viável para ela poder usar o digital para pegar uma habilidade que ela tenha para gerar um recurso e gerar uma fonte de renda, ou para pegar um dom, um desejo de fazer algo ser significativo e fazer. Então, temos vários casos, né, de mães de áreas diferentes, né? Lembro aqui de algumas alunas que é da área de recreação infantil, de educação, de homeschooling, de mães que querem começar a falar sobre questões específicas que surgiram na maternidade. Não tinha pensado, nunca trabalhou com isso. Então, é muito louco, porque no propósito não tem, gente, esses caminhos assim formatados que os meios corporativos, acadêmicos, institucionalizados, eles te pedem, né? Para você trabalhar para o reino e viver aquilo que Deus tem, você não vai ter que ter necessariamente uma certificação. Você não vai ter que ter necessariamente uma validação de um órgão. Não, o que você precisa ter? Você precisa ter um coração queimando e você precisa entrar no campo de batalha. Se você tem algum resultado, melhor ainda, porque você já tem algum lastro. E as pessoas, muitas delas querem um resultado. Agora, se não tem, você pode ser esse aprendiz em movimento que a gente sempre fala. Está aprendendo, está compartilhando, está recebendo, está sendo remunerado neste processo, né? Sensacional. Eu posso só fazer uma pitadinha aqui? Com certeza. Um assunto que eu acho que talvez acelerou essa dinâmica toda, né? Porque não tem jeito, a gente acaba se limitando, principalmente quando a gente coloca esse temperinho de digital, quando a gente fala de propósito, né? Esse universo de digital quando a gente fala de propósito. Mas pensa que a gente está nesse ano pós-pandemia e a pandemia trouxe pra gente uma visão completamente diferente das possibilidades. Sim. Pessoas se conectando com o digital de uma forma, assim, claro, a gente não está falando de números específicos aqui de mercado, que não é essa proposta, né? Essa proposta, mas, cara, pessoas que nunca imaginaram comprar online, tipo, fazer uma compra online, tiveram que comprar online, compra de mercado, ou um acessório, ou alguma coisa, então ficou mais palatável, ficou mais acessível para essas pessoas o digital. Sim. Aí, a questão de um telefone, de internet, então assim, internet hoje, se a gente traz nesse linguajar mais business, internet é commodity, é necessário, faz parte de uma família, assim como tu paga a tua água, a tua luz, teu gás, teu condomínio, se você mora num apartamento, a internet faz parte disso, porque a gente já não vive mais sem isso, sem essa realidade. Sim, exatamente. São pouquíssimas pessoas que conseguem viver sem isso. Então, cara, existe um segredo aí. E aí, a gente teve que se inventar. Porque, por exemplo, na escola, na educação, as mães tiveram que fazer o papel das professoras, enquanto as crianças não iam para a escola. Então, elas foram forçadas pelo ambiente, pela condição, a aplicar isso. Sim, exatamente. Então, cara, existiu uma pressão externa para que isso acontecesse. Aqui a gente está falando dessa oportunidade de você escolher. Você fala, cara, já existe esse caminho. A diferença é que você foi impulsionado pela pressão, e louco, entendeu? assim, mesmo sendo esse adendo a esse tema de tempo, né? Sim. Que a pandemia acelerou o tempo. Demais, assim. Mas não é nem só o tempo, gente. Se você for pensar, cara, por que a gente fala tanto sobre essa questão do digital sendo uma primeira ótima opção no propósito? Porque se você for pensar, por exemplo, nesses exemplos que a gente deu nesses últimos podcasts, da mãe que foi pegar, ensinar algo para o profissional, qual era o caminho antes do digital? Era a pessoa que quer fazer o propósito dela virar algo, ela vai fazer um instituto, ela vai fazer uma ONG, ela tem que fazer uma empresa, exatamente. Ela tem que ter alugar um lugar, ela tem que ter funcionário. Olha o trampo. Hoje em dia, com o digital, você já pode pegar algo que queima o teu coração, que você já está enxergando, e mesmo sendo um total iniciante,
gerar recurso para investir naquilo que Deus está te mostrando. Isso é sensacional. Cara, vou falar um jeito assim, simples do simples do simples. Você pode gravar do teu celular uma aula, você pode fazer uma transmissão do teu celular de uma aula. Sim. Pode deixar isso disponível numa plataforma gratuita. Aí você pode ir lá fazer uma página gratuita para divulgar isso. Aí você pode compartilhar isso no teu WhatsApp, que tem aí no teu celular. Sim. E compartilhar isso com as pessoas, compartilhar o link de venda, compartilhar a ideia. Claro, aqui eu tô falando de um jeito super simplista. Sim. Mas, cara, com um celular que você usa todos os dias, você tem um caminho, um portal para gerar recurso. Porque o digital favorece isso. Entende? Eu acho que assim, a gente vai falar, né, sobre alguns pontos aqui relacionados ao digital, porque, óbvio que, do mesmo jeito que a gente falou da última vez, a gente está nesse mundo e vê a coisa muito simples. E talvez você que está aí, você tenha dificuldade mínima de, como é que eu vou estruturar uma ideia, como é que eu vou estruturar um processo e tal. A gente vai falar mais disso em outros podcasts, mas aqui embaixo a gente vai deixar um link e a gente sempre faz eventos falando sobre como viver isso, como estabelecer esse processo, como... né, você pode também começar a pensar nesses caminhos, mesmo sendo uma pessoa totalmente iniciante. Né? Eu acho que, voltando, né, para o nosso tema, que eu fui, agora eu estou voltando, voltando para o nosso tema, essa questão de tempo, né, nosso tema de hoje, a gente está falando da questão de tempo, do viés de perda e tudo mais, pensando que o digital acelera um pouco isso, ele automaticamente vai eliminando essa sensação de perda, porque é mais rápido tudo isso acontecendo. Exatamente. E falando de tempo... Rafa, claro que eu vou falar de uma coisa muito mais conceitual aqui agora, eu sei que não é uma receita, não é uma fórmula, mas as pessoas perguntam muito isso pra gente, assim, quanto tempo leva pra descobrir, a galera fala ainda descobrir, eu tô só lendo aqui, né, a pergunta que a gente recebeu, quanto tempo leva pra descobrir meu propósito e fazer ele ser sustentável gerando dinheiro? Beleza, esse é um ponto que a gente sempre gosta de seguir uma linha meio vida real e íntegra. A gente sabe que a gente poderia falar sobre um número rápido porque é possível e a gente sabe que tem pessoas que se conectam com a gente e conseguem ter resultado nesse processo em semanas. Mas a gente sabe que isso não é a realidade da maioria, então a gente prefere ser mesmo franco aqui com todo mundo. Existe um ponto importante de entender que não é pastelaria, cada um tem um tempo, cada um tem uma realidade, vai ter gente que vai demorar 3 meses, vai ter gente que vai demorar 6 meses, mas o que eu sempre falo para as pessoas que se conectam com a gente, esse tempo ele vai passar do mesmo jeito, então não é melhor que ele passe com você entrando em prática, se desenvolvendo, fazendo algo concreto, do que ficar esperando tudo perfeitinho? Então, o tempo não tem como definir algo padrão. A gente aqui na Empreenda faz os nossos programas de aceleração, programas com alunos na comunidade para a gente tentar forçar as pessoas para que em 30 dias elas tenham resultado. Então a gente tem até um desafio de 30 dias que a gente faz junto, a gente entra, ajuda, tem encontros matinais e tudo mais e tal. E muita gente acaba tendo esse resultado. Mas é importante entender que existem 2 timelines. A timeline do propósito e a timeline do digital. A do propósito, gente, não tem jeito, não tem como acelerar esse processo. Vai ter, hoje a gente só tem clareza do que a gente tem hoje depois de 7 anos de entender algumas coisas no reino. Vai ter gente que vai demorar mais, vai ter gente que vai demorar menos, mas a vantagem dentro do que a gente fala em termos de tempo é que o digital te dá essa possibilidade de ter um resultado enquanto você está nesse processo de construção de um propósito. Inclusive poder pegar esse resultado financeiro e fazer o que a gente sempre fala aqui, de fazer um fundo de propósito, um recurso onde você vai investir em formações específicas que você precisa. No caso da Lê, ela falou, pro Eva precisava fazer neurociência, está estudando psicanálise, tudo isso tem um custo, né? Então você pode ter o resultado e investir para ter ainda mais clareza. Então, com relação ao propósito, e o digital não tem regra. Vai ter gente que vai demorar menos, vai ter gente que vai demorar mais. A gente no digital consegue ajudar as pessoas em 30 dias a ter resultado, mas não cria essas expectativas. Porque eu vejo um monte de gente frustrada chegando até a gente porque criou essa expectativa de ter o resultado em 24 horas, em um mês. Não. Entenda que se você entrar no processo quanto antes você vai ter resultado. A única garantia que eu dou e falo é que se você tiver uma orientação de pessoas que já fizeram aquilo,
tiver disposição e se permitir errar, cara, não tem como não ter resultado, porque existem processos validados, é uma questão só de você passar por aquela fase de pegar aquela ideia e fazer dela virar sustentável, e enquanto ela não vira, o que faz? Vai corrigindo. Então faz, ajusta, faz, ajusta, faz, ajusta. Na hora que acertou, gente, daí é só crescer, escalar e fazer acontecer. Então aquela frase clichê, daqui 5 anos você vai querer ter começado hoje. Então, esse é o ponto que você tem que ficar preocupado relacionado ao tempo, né? Porque com essa expectativa alinhada, as coisas fluem de uma maneira muito melhor. Eu acho que uma outra leitura do que você acabou de falar tem muito mais a ver com o tempo que está para frente do que com o tempo que já passou. Porque aquilo que já aconteceu, cara, você não tem total domínio mais do que já aconteceu. Mas você pode determinar com as suas ações agora, as suas decisões de agora, o que vai ser amanhã, o que vai ser daqui a um tempo. Então, optar pelo propósito hoje, optar pelo propósito agora, é construir dia a dia essa realidade. Sim, exatamente. Né? A gente optou pelo propósito lá atrás. Cada um poderia ter ido para seguir tua vida e tudo Em vários momentos. Eu criei uma expectativa de tempo e me frustrei, mas, cara, foi Deus mostrando que a gente não tem que estar preso no tempo. E várias coisas também eu queria demorar mais, foi mais rápido. Então, não fica preso no tempo, sabe? Fica preso no propósito. Deixa, assim, vamos crentear de novo. Deixa Deus te surpreender, porque essa dinâmica de propósito tem muito mais a ver com aquilo que ele já estabeleceu para tua vida, porque ele te carregou de dons, porque ele te encheu de habilidades e colocou esse desejo para que você possa construir isso, porque não é uma coisa mística, peraí, deixa eu dar um pacotinho aqui pro Rafa, mas é o potencial que existe em você para gerar um resultado. E ele literalmente está procurando os disponíveis e não necessariamente os mais habilitados. Exatamente. Até porque os mais habilitados não tem tempo mais para ele. Não é verdade, Rafael? Mas é verdade. É verdade. Os mais habilitados não têm mais tempo para ouvir. Muitas vezes estão distraídos. Estão distraídos do propósito de Deus. Forte. Mas Forte. Bom, vamos lá. O que todo cristão deveria saber para não perder tempo e dinheiro nessas transições profissionais. Eu acho que a gente podia até usar esse último ponto como um fechamento, né? Beleza. Eu acho que assim, fechando tudo isso que a gente falou nesse podcast, acho que o sentimento aqui é fazer com que você rompa com essa condição que foi nos imposta pela sociedade, que é o condicionamento do tempo, que é você achar que tem que fazer a coisa num tempo específico, que se você deixar de fazer algo que não tem mais sentido, mas só porque você começou, você tem que fazer, porque senão você está perdendo tempo. Você acha que está velha demais para começar. Então, tem uma série de questões que a gente abordou aqui, mas todas elas têm a ver com essa questão do tempo. Então, acho que o fechamento tem a ver com aquilo que você falou, Lê, sabe assim, se você tiver que ter, sabe, um viés de perda, que você tenha esse no viés de perda do propósito, porque o propósito ele vai acontecer com você, sem você, comigo, semigo. Então, assim, o propósito é de Deus, e ele está olhando para a terra e está falando, quem eu enviarei, quem vai por mim? Então, quando isso acontece, daí sim eu acho que você tem que ter esse viés. Não óbvio, né, para te frustrar, para te deixar deprimido, mas para te trazer encargo e responsabilidade de falar, cara, eu não posso mais dar desculpa. A idade não é uma desculpa, a formação não é uma desculpa, a minha carreira não é uma desculpa. E eu vou seguir aquilo que ele me confiou. Acho que é isso. Sensacional. Forte. Terminamos forte esse podcast hoje. Toca aqui, eu que vou chamar esse toque hoje, Rafael. É isso aí. E recadinho pra quem tá lá, Rafael. Quem tá lá, ó, você que curtiu, cara, dá esse like pra alcançar mais pessoas. Deixa um comentário sobre o que você achou disso. Se tiver dúvida, pergunta. Se tiver alguma sugestão de tema para os próximos podcasts, fala aqui também. Se não tá inscrito, se inscreve. E não esquece de compartilhar esse conteúdo com outra pessoa que veio à sua mente quando você recebeu esse conteúdo. Você falou, cara, na hora pensei lá na pessoa da igreja, pensei em tal pessoa da família. Compartilha com ela com carinho, porque talvez ela esteja orando, falando, Senhor, eu preciso encontrar um projeto ou pessoas que falem sobre um propósito. Aê, encontrou! Então é isso, gente. Muito obrigado. Né, que Deus te abençoe e a gente se encontra na próxima semana, no próximo episódio aqui do podcast Empreenda Amor. A gente sempre fala viva por propósitos maiores. Até mais. Tchau, tchau.